Aleluia. Hoje é quarta-feira, a última quarta do mês de outubro. Amém? E hoje é o culto que nós denominamos como culto do fluir. Então nós vamos fluir aqui, corresponder com o Espírito Santo, com aquilo que o Espírito quiser tratar conosco aqui. Amém? Mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que estão no meu coração. E vocês estão vendo 3 garrafas aqui. E o tema dessa mensagem hoje é cheios da plenitude. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar num bom termo aí, né, Fernando? Som. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, verso de número 38. Aleluia. Atos 10, 38. Eu acho que tem que tirar um pouquinho do ganho. Eu sempre quis falar isso, não sei nem para que serve, mas pronto. Jean depois me pega. Atos 10, 38, amém, irmãos? Diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o quê? Poder. Ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Porque Deus era com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é contigo? Amém? Tem certeza que Deus é contigo como era com Jesus de Nazaré? Diminuiu os amém. Deus é contigo como Ele era com Jesus de Nazaré? Fala assim, Ele é comigo. Sabe por que Ele é com você e é comigo, irmãos? Por um simples fato de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum, escreve isso que eu vou te dizer agora. Nenhum poder exercido por Jesus teria sido exercido se não fosse por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus, o poder que estava nele, estava por causa disso aqui. Deus ungiu com o Espírito Santo. Unção é poder, irmãos. Ou seja, o poder que Deus derramou sobre Jesus era por causa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Quantos cheios do Espírito Santo nós temos aqui? Então você tem o poder de Deus na sua vida. O que falta? Aí que é a chave da coisa. A chave está aí. É o tanto que você pega e decide corresponder com o Espírito Santo. Ouvir a sua voz e obedecer. Quanto mais rápido nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e mais rápido nós obedecermos a sua palavra, as suas direções, mais unção, mais poder. Você sabe que isso é uma questão de treinamento, irmãos? Sabe que isso nós podemos treinar? Ouvir a voz do Espírito Santo é um treinamento. Por exemplo, eu vi um dia desse
um pai com um bebê recém-nascido. E o bebê recém-nascido, estava a chorar. E quando ele estava a chorar, o pai começou a cantar para o menino. E de repente a criança parou, olhou com os olhos para o pai, ouviu aquela voz e parou de chorar. Por que ele fez isso? Por que ele teve essa reação? Porque ele estava acostumado a ouvir a voz do pai ainda no ventre da mãe. Porque o pai conversava com a criança, o pai cantava para a criança. Já era algo habitual. A criança já tinha o hábito de ouvir a voz do pai. Agora, esse é o ponto, irmãos. Quanto que nós estamos habituados a ouvir a voz do pai? Quanto mais rápido a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, mais rápido a gente vai identificar. Epa, essa é a voz do meu pai. Amém, irmãos? Ai, pastor, mas Deus fala hoje. Eu posso te garantir que fala. Ah, mas eu nunca ouvi. Talvez você tenha ouvido e não tenha discernido que era a voz de Deus falando com você. Talvez você deu de ombro. Talvez você tenha dito assim, isso é coisa da minha cabeça. Mas o Espírito Santo está dentro de você e Ele quer se mover através de você. Amém, irmãos? Sermos cheios da plenitude. Sermos cheios da plenitude de Deus. Ai, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora vamos identificar isso aqui, olha. Sabe quantos litros tem aqui? Quem sabe? Todo mundo sabe, né? Essas garrafinhas aqui, todo mundo sabe. Sabe quantos ml tem aqui? 250, né? Não. 330. E nessa aqui, desse sumo de uva? 1,5 litro. Parece que esse aqui é maior do que esse, não parece? Deixa eu perguntar para você. Qual desses três está mais cheio? Gente, estão com medo de responder. Vamos lá, vamos responder. Qual desses três está mais cheio? Todos. Todos estão cheios. Qual desses três tem mais líquido dentro? 1,5 litro não é a pergunta. Qual desses três tem mais líquido dentro? O de uva e o de água. Obrigado. O de uva e o de água. Esse aqui tem menos líquido dentro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual está plenamente cheio? Todos estão plenamente cheios. Esse aqui tem menos água, mas está plenamente cheio. Esse aqui tem mais líquido, mas está plenamente cheio. Ele é mais robusto, né? Mais redondinho, mas ele tem a mesma quantidade de líquido que este aqui, ó, que também está plenamente cheio. Agora presta atenção. Quem estava mais cheio? Jesus ou você? Eu amo esse silêncio.
Deixa eu te dizer, é mais ou menos como isso aqui, irmãos, ó. Jesus e você. Qual está mais cheio? Qual está pleno? Os dois estão plenos. Por quê? Porque ser cheio, querido, não significa necessariamente o seu tamanho. O que importa é a quantidade que você tem dentro de si, plenamente. Se você coubesse 2 litros, você estaria com 2 litros do Espírito Santo. Se você coubesse 10 litros, você estaria com 10 litros do Espírito Santo. Agora, se você tivesse com uma capacidade de 10 litros e tivesse só 1 litro, aí você teria um problema de plenitude. Vocês estão comigo? A plenitude, querido, não está ligada à quantidade. A plenitude está ligada à sua capacidade de absorção, à sua capacidade de corresponder com aquilo que você tem colocado para dentro. Porque às vezes, querido, eu tenho uma capacidade e você tem outra. Talvez a minha capacidade seja inferior à sua. Então você tem mais coisas para dar, e isso está diretamente relacionado ao nosso propósito de vida. O propósito de vida de Jesus foi um, e a gente olha para ele e fala assim, isso é inatingível. Por quê? Porque a gente pensa em Jesus com 1,5 litro, sendo que nós somos 330. E aí eu falo assim, eu não consigo chegar naquilo, em 1,5 litro nunca. Mas quem disse que Jesus te chamou para 1,5 litro? Jesus te chamou para 330. Seja fiel naquilo que Jesus te chamou para ser, para fazer, para realizar. Quando eu e você fazemos aquilo que Jesus está pedindo para nós fazermos, eu estou sendo pleno no propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Amém, irmãos? O problema é que muita gente, muito crente, olha para Jesus e fala assim, eu não consigo, mas o próprio Jesus falou assim para mim e para você, vocês farão obras maiores. Jesus mentiu? Não, mas o diabo, ele mente na nossa mente para dizer para mim e para você que nós não conseguimos, nós não podemos, nós não temos capacidade. Ah, irmão, pega essa chave, pega essa revelação, irmão. Se você pegar isso aí, muita coisa na sua vida pode mudar. Aleluia. Porque eu e você precisamos entender, querido, que não sou eu. Percebe, irmãos? Não tem a ver com o receptor. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Ele. É Ele, querido, em nós. Ele em nós, tudo é possível. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível por quê? Porque na força do meu braço, porque eu sou mais intelectual, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais descolado, porque eu sou um cara... Nada a ver com qualidade humana nesse aspecto, irmão. Nada a ver. Nós tudo podemos por causa dEle, por meio dEle, para a glória dEle. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Glória a Deus. Ali nesse texto de Atos, que a gente vê Jesus passando por toda a terra e fazendo bem, porque ele havia sido ungido, nós vemos claramente que foi transmitida uma unção sobre ele, o que é essa unção? É uma habilidade divina para a realização do propósito para o qual ele aqui estava.
A unção vai te qualificar, a unção vai te colocar numa posição de habilidade que naturalmente você não teria para realizar coisas que naturalmente seriam impossíveis. Amém, irmãos? Ou você acha que ao orarmos por uma pessoa aqui, ela ser curada instantaneamente, querido, tem a ver conosco? Foi o poder, não, foi o poder que estava em mim. Que é isso? Não, irmãos. É o poder de Deus, amados. Nós somos canais. A glória tem que ser dele. O dia que a gente fizer alguma coisa e puxarmos para nós essa glória, para nós mesmos, acabou. Mas quanto mais nós retribuirmos a glória para ele, mais ele vai poder contar conosco para continuar a fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Amém, irmãos? Aleluia. A unção transmitiu a Jesus uma habilidade divina para a realização do propósito para o qual ele aqui estava. Amém? Jesus, até o momento em que recebeu o revestimento de poder, ele era o menino Jesus. Ele era o jovem Jesus. Ele era o homem Jesus. Ele era o filho do carpinteiro. E talvez carpinteiro também fosse. Ele era ali, mais um. Jesus era mais um. Mas quando ele recebeu a unção de Deus sobre a vida dele, querido, o Espírito Santo veio sobre ele, a vida dele mudou e ele passou a fazer coisas que naturalmente ele não fazia até então. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo já veio sobre você quando você o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida. O Espírito, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então você já tem a capacidade divina para sair daqui e fluir no poder de Deus. Glória a Deus, Lisiane, pelo seu amém. Eu vou falar de novo para deixar você com vontade de falar também amém. Você vai sair daqui com condições para poder exercer o mesmo ministério de Jesus e fazendo obras maiores, como ele fez. Amém, irmãos? Aleluia. Talvez, irmãos, essa seja o grande entrave do crescimento do Evangelho nos nossos dias de hoje. Porque quando a gente via o apóstolo Paulo pregando, multidões se convertiam. Quando a gente via Paulo ensinando, pessoas e mais pessoas, eram estabelecidas igrejas e mais igrejas, através do ministério de Paulo. Vidas e mais vidas eram alcançadas. Por quê, irmãos? Porque eles compreendiam plenamente essa questão da plenitude do ser cheio. Reinhard Bonk é um evangelista, talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele ia nas suas cruzadas na África e milhares de pessoas aceitavam Jesus. Qual que era a diferença do Reinhard Bonk para Pedro? Sabe dizer? Nenhuma. E as coisas aconteciam com ele. Qual que é a diferença de Reinhard Bonk para Jânio César? Talvez você conheça Jânio César. Jânio César é um querido nosso, evangelista do nosso ministério, que faz cruzadas no mundo inteiro. E sempre gente sendo curadas, vidas e mais vidas sendo salvas, paralítico andando.
largando muleta, largando cadeira de rodas. Canadiana, não é muleta, é canadiana. Obrigado, Lise. Deixando tudo. Qual a diferença dele para Reinhard Bonk? Nenhuma. Qual a diferença desses homens para mim e para você? Nenhuma. A grande questão, irmãos, é nós nos revestirmos da consciência da presença de Deus, nos revestirmos daquilo que Ele colocou sobre nós, e fazermos e desejarmos fluir e corresponder com isso, irmãos. Amém? Vocês estão comigo? João 5,19 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Aqui é a senha, a chave. É nós ouvirmos o Espírito Santo, irmãos. É ouvirmos o Espírito Santo para fazer as coisas na nossa vida. O problema é que a gente quer fazer pela força do nosso braço. Vão fazer, vão abrir uma igreja ali que vai dar certo. Vai dar não, irmãos. Vai ser pesado, vai ser difícil. Vamos fazer o culto das 90 ovelhas. Não vai dar certo, irmão. Que tal se a gente parar para perguntar para o Espírito Santo o que Ele quer que nós façamos? Como Ele quer que nós façamos? Está entendendo, irmãos? Porque aí nós vamos ser cooperadores dEle. E não Ele cooperador nosso. Irmão, tem coisa que o Espírito Santo ele se torna cooperador de gente. Sabe por quê? Presta atenção aqui em mim agora, ó. Vou te falar isso. Para alcançar vidas, irmãos. Por misericórdia de vidas. Não é por causa da pessoa. O Espírito Santo se torna cooperador. Por quê? Porque o cara está fazendo na força do braço dele, do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que está certo. Mas tem ali o Zezinho das couve, o José da horta, que precisa ser alcançado de alguma forma. Aí o Espírito Santo pega e fala assim: eu preciso alcançar ele, ainda que esse sujeito não está fazendo do jeito que eu quero, mas vai lá e faz, alcança ele, por amor de Deus, irmãos. Não por causa da pessoa. Então, ao invés de estar alcançando 200 pessoas, está alcançando 2 só. Por quê? Porque foi feito na força do braço. Quando, na verdade, nós deveríamos estar buscando a plenitude. Sermos cheios, plenos do Espírito Santo. Meu irmão, quando nós formos plenos do Espírito Santo de Deus e correspondermos com Ele, as coisas vão fluir. Amém, irmãos? Aleluia. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Ezequiel 47. Você pode abrir comigo, por favor? Ezequiel, capítulo de número 47. Você achou? Ezequiel 47, versículo 1 em diante, diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas que desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior.
pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Versículo 3. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número de uma e outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá, por ser vivente, todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Olha para mim aqui agora, por favor. Queria pedir o pessoal da música para subir. Irmãos, a plenitude das águas está diretamente ligada a você desejar por essas águas. Quanto mais eu e você decidimos no nosso coração entrarmos nessas águas, mais nós desfrutaremos desta unção e desse poder de Deus sobre nossas vidas. Você percebe bem que ele mediu 1000 côvados e as águas davam nos artelhos. Ele mediu outros 1000 e as águas davam nos joelhos. Mediu outros 1000 e dava no lombo. Você já entrou num rio que você ia experimentando coisas assim que não dava para você? Chega um ponto que você já não consegue mais nadar, ou no mar, que você vai entrando tanto para dentro das águas, que agora você já tem que nadar, sim ou não? Já teve essa experiência? Pois então, irmãos, quando você está no ponto de não conseguir mais andar dentro do rio, dentro das águas, você só tem uma opção: deixar-se ser conduzido pelas águas. É a nado agora. Sabe, irmãos, e quanto mais você... A minha mãe boiava. Eu sempre amei aquele negócio. Achava interessante que ela ficava na água assim e... Já boiou na água? Eu nunca soube, irmão. Sabe o que eu boiava? A cabeça. Sim. O pé só fazia assim, ó, o corpo. E a cabeça para fora. Eu nunca soube boiar, mas eu ouvia minha mãe boiando, ficava retinho na água. Eu olhava aquilo e falava assim: como é que ela consegue? Eu achava aquilo o máximo. E ali ela ficava. Tempos e tempos ali. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a boiar nas águas do Espírito. Esquece a fatura do cartão de crédito, esquece as coisas que você tem que fazer amanhã. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Se você ficar pensando na fatura do cartão de crédito que vence amanhã, o
que vai mudar para a sua vida? Você vai conseguir pagar alguma coisa? Nossa, eu tenho que pagar essa fatura do cartão de crédito. Pagou lá no banco, ó. Se fosse assim, estava bom, era só pensar que estava pago. Não é assim, irmãos. Você só vai ficar com uma noite mal dormida, preocupado, e nada vai ser resolvido. Mas na hora que você pega e descansa, e deixa o Espírito te conduzir, deixa o Espírito fluir, irmão, as coisas começam a acontecer na sua vida. Porque quanto mais silêncio você faz, mais você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Mais silêncio, mais você ouve a voz do Espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia.